O versículo mais conhecido da Bíblia é João capítulo 3, verso 16. Eu creio que nem precisamos abrir a nossa Bíblia para ler, porque é conhecido de todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo nos diz três coisas a respeito do Natal e que nós acabamos de escutar. Primeiro, o que é o Natal? Por que nós estamos aqui nessa noite? Nós estamos aqui nessa noite porque celebramos a dádiva que Deus fez do seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. No Natal, nós celebramos o dom gracioso de Deus, que da glória nos envia o seu Filho, envia ao mundo, nos envia. É isso que o Natal representa, é isso que o bebê na manjedoura representa. Por isso que nós estamos aqui, para agradecer a Deus essa dádiva. Deus nos deu o seu Filho, nos deu voluntariamente. E note que o texto destaca o fato de que era o Filho unigênito de Deus, o único gerado por Ele. O seu Filho desde toda a eternidade. Embora nós sejamos filhos de Deus, nós o somos no sentido de adotados, mas Jesus Cristo foi gerado eternamente do Pai, existia com o Pai desde toda a eternidade, é o Filho unigênito, o Filho do seu amor, e Ele nos deu o seu Filho, é o presente de Deus ao mundo. Segunda coisa que essa passagem nos ensina é a causa do Natal. Diz que Deus fez isso por amor ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Não havia motivo nenhum para Deus amar o mundo. A palavra mundo aqui significa não o cosmos, a criação, as montanhas, os vales, as árvores, os animais, as estrelas, os planetas, mas significa a humanidade no seu estado de pecado, de perdição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. Deus olha para a humanidade e não há em nós nada que lhe agrade, nada que desperte o seu favor, nada que mereça de Deus qualquer coisa. E é nisso, e é por isso que o texto bíblico diz que Deus amou o mundo de tal maneira. É um amor muito grande. Amar um justo é bom, amar uma pessoa boa a gente compreende, mas amar criminosos como vocês e como eu, amar malfeitores como vocês e como eu, só Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. No Natal nós celebramos o amor de Deus por nós. Eu sei que tem gente que gostaria de medir o amor de Deus pelos bens materiais. Se Deus me ama, me dá um marido. Se tu me ama, me dá uma mulher, me dá um emprego, deixa eu passar no vestibular, me dá um carro do ano. Mas o amor de Deus não se mede por isso. O amor de Deus se mede pelo fato de que Ele nos deu o seu Filho, o que tinha de mais precioso, se pudermos falar assim. E esse versículo também nos fala do propósito do Natal. Por que é que nós estamos aqui? A razão está no fim do versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a razão do Natal, a razão pela qual Deus nos deu o seu Filho. Os nossos pecados nos condenam ao inferno, ao sofrimento eterno causado por um Deus Criador, onisciente, onipresente, onipotente, que conhece você, sabe o seu coração, sabe os seus pensamentos, tem a sua ficha, tem o seu histórico, sabe de toda a sua vida, um Deus santo diante do qual você não tem argumento nem defesa. Só tem uma palavra de Deus sobre você: culpado. E a alma que pecar, essa morrerá. Por isso que no Natal nós comemoramos o amor de Deus, que Ele nos deu o seu Filho, para que, nascendo, se tornando um de nós, morresse na cruz, para que todo pecador que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus deseja nos dar, a vida eterna. Eterna aqui não somente no sentido de vida sem fim, mas vida em comunhão, felicidade perpétuas com Deus, com seu Filho Jesus Cristo e com seu povo. Essa é a razão do Natal.
Eu fico triste em pensar, olhando para tanta gente aqui nessa noite, que muitos de vocês, e eu espero estar errado, mas na eternidade, no inferno, vão se lembrar de quantos natais frequentaram, quantas cantatas ouviram, quantos hinos vocês cantarolaram, e quantos cultos de Natal participaram, mas nunca creram, nunca de fato abriram o coração para dizer: Senhor, eu sou um pecador, miserável, mereço a condenação, mas eu entendo agora o teu amor, e tu me deste o teu Filho para que eu tenha a vida eterna, para que eu não pereça. É isso que o Natal significa. E sem esse entendimento nós podemos abrir garrafas de champanhe, comer ceias de Natal, podemos mandar presentes para os amigos, isso de nada vai adiantar, porque isso não paga pecado. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que, se você crer nele, você não pereça, mas tenha a vida eterna. Que hoje à noite seja a noite que você diga: eu creio, meu Deus, creio no teu amor, creio no teu Filho e quero viver para ele. Eu o convido nesta noite a abrir o coração e crer no menino na manjedoura, o Salvador, o Filho unigênito de Deus, que veio ao mundo para que você não pereça nos seus pecados. Creia nele e tenha a vida eterna. Fiquemos em pé.